Empregadores e empregados têm direitos e deveres previstos em lei. Além da Constituição, existe a consolidação das leis trabalhistas, conhecida como CLT. Agora, você conhece bem essas regras? Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje o advogado trabalhista Normando Cavalcante. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Normando? Você acredita que, de uma forma geral, assim, esse imenso Brasilzão, né, as pessoas, os trabalhadores em especial, eles têm consciência dos seus direitos e deveres? Bom, Brasília é uma cidade completamente diferente das demais regiões do Brasil. Aqui, na verdade, nós não temos essa sabedoria jurídica por parte dos empregados, visto que os empregadores não passam isso para os empregados e os próprios sindicatos da categoria também não passam isso para os sindicatos. Há um interesse, né? Portanto, há um interesse, creio eu, né, com relação a questões tributárias, enfim, para que o empregado não tenha esses direitos revelados e que possa pedir esses direitos na justiça. Que é uma pena, né? Com certeza. Agora a gente sabe que as dúvidas ainda são muitas e aí a gente vai até as ruas saber as dúvidas desses trabalhadores. Quem está lá na rodoviária do Plano Piloto é o repórter Tomás Guida. Bom dia, Tomás. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Realmente são muitas dúvidas, Renata, dos trabalhadores que acabam às vezes prejudicados, né? Eu estou aqui com a Vanessa Medeiros, que tem uma pergunta para fazer. Vanessa, bom dia. Qual que é a sua pergunta? Bom dia. Quando nós entramos de férias, nós temos que receber de imediato ou nós podemos acordar com a empresa de recebermos quando nós voltarmos das férias? Responde ao advogado. Vamos passar aí para o estúdio, Renata. Ok, muito obrigada, Tomás. E essa questão das férias, realmente tem muitas dúvidas mesmo. Não, na verdade, a questão das férias é o seguinte, ela tem que receber 5 dias antes. 5 dias antes. Antes, ela tem que receber os seus direitos, ou seja, as férias, mais 1/3 de férias, que seria 1/3 do salário. E com relação à venda das férias, o empregado só pode vender 10 dias de férias e terá que gozar as férias durante os outros 20 dias. Então, quando o trabalhador vai sair de férias, ele recebe o salário normal dele e mais um outro salário, é isso? Né? Sim, o outro salário mais 1/3 de férias. 1/3 de férias. Exatamente. Ok, isso 5 dias antes de sair? Sim, a lei fala em 5 dias antes de sair. Ok. Agora, nós vamos voltar lá. Tomás Guida, você tem outra pessoa aí que tem mais dúvidas, é isso? Isso mesmo, Renata. Eu estou aqui com o Wagner Ribeiro, que é auxiliar de administração. Wagner, qual que é a sua dúvida? Primeiramente, bom dia a todos no estúdio. A minha dúvida é em questão a contrato temporário na esfera governo, empresarial e na esfera projetos de organizações internacionais. Nesse caso, tem direito também, se o contrato for de curta duração, tipo 6 meses, 1 ano, prorrogar por mais alguma coisa nesse sentido, se tem direito 13º, férias, proporcional, se tem direito a auxílio maternidade, paternidade, nesse sentido aí. Tá bom, obrigada. E aí? Perfeito. Isso aí é uma questão muito discutida dentro do direito trabalhista brasileiro. Na verdade, o contrato por prazo determinado, ele impõe que a pessoa possa trabalhar 2 anos por um período por mais 2 anos. Os direitos são seletistas, ou seja, eles têm todos os direitos de um trabalhador por prazo indeterminado, um trabalhador normal, ou seja, férias, aviso prévio, 13º salário, enfim, FGTS, eles têm todos esses direitos, desde que fique no contrato temporário colocado à disponibilização das leis trabalhistas na CLT. Agora, nós temos que ver também o problema do contrato temporário de determinadas categorias que estão relacionadas com convenções coletivas de trabalho dessas categorias. Isso difere. Então, ou seja, de uma forma geral, o contrato temporário ele pode ser, deixa eu ver se eu entendi bem, 2 anos, prorrogável mais 2, ou seja, total de 4 anos, é isso? Isso é o contrato temporário normal, mas nós temos o contrato temporário avulso, nós temos o contrato de 3 meses, como nós estamos chegando no final do ano, os shoppings colocam por 90 dias, no caso aí, um contrato temporário, ou seja, temos vários tipos de contratos temporários, mas todos eles, a grande maioria deles, vinculados à consolidação das leis do trabalho. Tem todos os direitos de um trabalhador normal. Mesmo esses os 3 meses, como você falou, né? Sim, mesmo os 3 meses. E também. A carteira tem que ser assinada, só especificando ali o período, né? O período e o salário que vai receber. E as pessoas têm muitas dúvidas também com relação às horas extras, né? Como é que diz a CLT com relação a isso? Bom, as horas extras, elas têm duas formas de serem colocadas em prática com relação ao vínculo empregatício. São as horas extras normais, que são pagas em 50% pela hora normal de trabalho,
e as horas extras habituais. Essas habituais elas terão que ser integradas ao salário. Sendo integradas ao salário, para fins de rescisão de um contrato de trabalho, elas terão que ser incorporadas ao salário e com reflexos desses valores nas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio, FGTS, férias e 13º. Certo. Agora, de uma certa forma, as pessoas costumam dizer que a justiça trabalhista ela é muito complacente com o trabalhador. Mas o que a gente percebe é que já é uma relação desigual, né? Do empregado com o empregador. E muitas vezes esses direitos, embora muito claros, né, eles são desrespeitados? Não, na verdade não é que a justiça do trabalho é voltada para o trabalhador. A justiça do trabalho tem um princípio chamado princípio da proteção do trabalhador. A CLT foi criada em 43 justamente para proteger esse trabalhador. Evidentemente que há uma disparidade com relação ao empregador, neste caso, que ele não tem os direitos. Eu participo de uma tese de que o empregador também tem que ter os seus direitos com relação aos seus deveres e direitos estabelecidos em lei. Porém, é verdade que a justiça do trabalho ela prevalece um pouco ao trabalhador, porque ele é o hipossuficiente, ele é o mais fraco na relação empregatícia. E por ser esse mais fraco, tem o direito de ter uma assistência garantida pelo Poder Judiciário. Com relação ao FGTS, não é raro a gente ver, inclusive na imprensa, empresas que pegam a contribuição dos trabalhadores, no entanto, não fazem esse pagamento, né? Ou seja, e nesse caso, como o trabalhador deve agir, uma vez que ele descobre isso? Com certeza ele deve ingressar na Justiça do Trabalho através de uma petição inicial, com ou sem advogado. O trabalhador pode, sem o advogado, ir ao tribunal, relatar o seu problema, esse problema vai ser colocado em uma petição e vai a julgamento. O FGTS é uma matéria de direito, podendo chegar até o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, a terceira instância. Mas nesse caso, o trabalhador que vê que não tem a sua verba do FGTS sendo descontada e sendo depositada na conta vinculada do FGTS, a primeira providência que ele deve fazer é procurar a Delegacia Regional do Trabalho para fazer uma denúncia e ir à Justiça do Trabalho para poder ingressar com a reclamação trabalhista. Uma outra dúvida é com relação à carteira de trabalho. A partir de quando a carteira de trabalho deve ser assinada? E as pessoas também têm dúvidas com relação ao salário mínimo. No Brasil, você não pode contratar para pagar menos do que um salário mínimo. Não, não pode. Menos do que o salário mínimo é proibido por lei, né, nesse caso. E com relação à carteira de trabalho e previdência social, essa carteira terá que ser assinada imediatamente e terá o prazo de 48 horas da empresa para a devolução dessa carteira para o empregado. Caso contrário, o que o empregado deve fazer? O empregado deve procurar o departamento pessoal, né, dessa empresa para que peça a sua carteira. Não tendo essa carteira, ele pode pedir a rescisão contratual. Tá bom. Certo? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagina. Bom dia. Bom dia.